Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Uma alegria de chegarmos mais uma vez até o seu lar, a sua vida, levando os nossos comentários, as nossas mensagens dos evangelhos para o dia a dia. Estamos iniciando um novo mês, o mês de outubro. Nesse mês nós temos, nesta semana, celebraremos São Francisco de Assis, nosso inspirador da Ordem Franciscana. Mas também é um mês todo especial porque é um mês missionário. Então nós que temos e preservamos e cultivamos o carisma franciscano, somos admiradoras do carisma franciscano, nós todos somos convidados e convidadas nesse mês a nos inspirarmos, nos modelarmos em São Francisco para que bem possamos cumprir a nossa dimensão missionária, a nossa ação evangelizadora. Hoje, meus caros irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 2 de outubro, iniciando esta nova semana, nós vamos refletir a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Lembrando que hoje também é um dia especial, celebramos os Santos Anjos da Guarda. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, na semana passada, na sexta-feira, celebrávamos os arcanjos, o Gabriel, o Miguel e o Rafael. E hoje, iniciando esse mês, os Santos Anjos da Guarda. Importante, porque a gente crê que os anjos estão aí a nos proteger, a cuidar de cada um de nós e ao mesmo tempo nos ajudar para que a gente caminhe sempre em direção ao Pai, a Deus. Na literatura judaica, a função dos anjos ela era tripla. Adoração e louvor a Deus, agentes ou então mensageiros divinos nos assuntos humanos, e eles eram os guardiães das pessoas, mas também das nações. Como Deus então nos protege com os seus anjos, assim também, esse é o sentido de celebrarmos Santos Anjos da Guarda. Nós também devemos de proteger as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que são mais frágeis e pequenos, como nos narra o Evangelho. Os anjos, eles são, em primeiro lugar, um sinal luminoso da divina providência, também, obviamente, da bondade paterna de Deus, que nada do que é necessário Ele vai deixar faltar para a gente. Eles são como que intermediários entre a terra e o céu. E então os anjos, eles são como criaturas invisíveis que estão colocadas aí à nossa disposição para nos ajudar a guiar no caminho de fidelidade ao Pai. Eles vêm do céu para nos reconduzirem ao céu e para nos fazer sentir algo já agora das realidades celestes. Nós, por muitas vezes, podemos experimentar a presença dos anjos de modo muito concreto e sensível, desde que nós saibamos reconhecer isso. Trata-se de encontros, vamos dizer assim, casuais, que todavia se tornam muito importantes e determinantes de nossa vida. Ou então, de um auxílio imediato e inesperado também nas situações de perigo. Pode ser também uma intuição, que a gente tem uma intuição repentina que nos permite darmos conta de um erro, de um esquecimento.
Então, como que nós não vamos nos sentir sempre guiados, protegidos nesses momentos? Os anjos, eles estão aí para nos cuidar, para nos guiar. Os anjos, eles nos protegem de tantos perigos que muitas vezes a gente nem se dá conta. Os anjos, eles sempre estão ali sugerindo para a gente bons sentimentos. O famoso pregador Bossuet, ele dizia: sejam felizes por ter amigos tão prestativos, intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos. Esses são os anjos. Mas também é bom a gente olhar ao nosso redor e perceber a presença das pessoas próximas da gente, que nos ajudam, que nos protegem, que com o seu jeito de vida são como os nossos anjos, que nos ajudam a gente também a caminhar nesse mundo com segurança, com mais alegria, nesse espírito de fato da compaixão, do amor, da solidariedade entre todos nós. Que os santos anjos, eles nos guardem e eles nos protejam hoje e sempre. Na terça-feira, dia 3 de outubro, a gente reza, a gente celebra a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos de 51 até 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E ele então tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E estes se colocaram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para um outro povoado. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho desta terça-feira nos mostra que é a partir desse trecho que Jesus toma essa decisão, essa grande ida, esse grande caminhar, essa subida de Jesus para Jerusalém, para a cruz, para o céu. E ao longo do percurso acontecem ensinamentos, vão acontecer encontros, milagres, também controvérsias. E a figura do discípulo se torna central. O verdadeiro discípulo é aquele que se dispõe a seguir seu mestre no caminho da renúncia a si mesmo e também no caminho da solidariedade, uma solidariedade ativa com os necessitados, com os pequenos, com os excluídos. Não é o que está acontecendo, como a gente presencia nesse trecho do Evangelho, com Tiago e João, que estão ainda muito apegados aos antigos rancores que existiam entre judeus e samaritanos. E com efeito, diante da recusa de hospedagem dos samaritanos, esses dois discípulos, o que eles fazem? Propõem para Jesus que então eles sejam exterminados. E o apelo deles ao poder divino está a serviço da vingança odiosa. E Jesus reprova esse tipo de espírito de intolerância que os discípulos ainda conservam nos seus corações e também nas suas mentes. E ele mantém a firme resolução de caminhar para Jerusalém, onde então ele vai entregar a vida própria em favor de todos. Veja, mas Jesus ele não pensa do mesmo modo, e por isso que ele repreende. Jesus tem uma forma de pensar diferente. Ele sabe que sobre as pessoas que não acolhem a fé, sim, tem a possibilidade da ameaça do castigo. Mas ele também sabe que há o tempo necessário para cada pessoa para a conversão e também, sim, verdade, tempo para castigo. Agora, nesse tempo que Jesus toma essa decisão de ir para Jerusalém, nesse caminhar, nesse peregrinar de Jesus, ele diz assim, não, agora é o tempo de conversão. O tempo do juízo é no final dos tempos.
Agora tem que reinar a bondade, a misericórdia, a paciência divina. Penso que para nós isso também é fundamental. Da mesma forma, eu diria assim que para nós, esse nosso tempo que estamos aqui, é o nosso grande tempo, é o nosso grande caminho para a conversão. Uma conversão diária, uma conversão permanente. No sentido de que nós também, nesse nosso peregrinar, precisamos fazer acontecer e fazer reinar a bondade, a paciência entre nós, o entendimento, a misericórdia. Então, Jesus está dizendo, agora é tempo da paciência divina. Isso é um convite para você, é um convite para mim, para a gente exercitar esse método de Jesus. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, 4 de outubro, que dia, hein? É o grande dia de São Francisco de Assis. Nós vamos hoje aqui, nessa reflexão, eu vou colocar aqui o Evangelho da liturgia do dia. Obviamente, para os que vierem participar conosco aqui no santuário, nós vamos ter uma liturgia, um evangelho próprio, para celebrarmos juntos a festa de São Francisco. E a seguir também eu vou, obviamente, fazer uma pequenina reflexão sobre esse dia tão importante, o nosso fundador, o nosso grande inspirador. De qualquer forma, nesse dia 4, o evangelho proposto para a liturgia do dia é o evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos de 57 até 62. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse para Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." O outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." E Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus." Veja, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho mostra para nós 3 cenas de seguimento que marcam o início da caminhada de Jesus nesse itinerário que ele está indo para Jerusalém. E Jesus só pode recrutar, chamar pessoas prontas a abandonar todas as seguranças materiais e morais também. Veja que no primeiro caso e no terceiro caso, os homens, as pessoas tomam a iniciativa: "Eu te seguirei." No segundo caso, é Jesus que chama: "Siga-me." Mas nas 3 situações, o que é exigido de cada um deles? Prontidão, desprendimento de outras coisas, de outros vínculos, disposição para enfrentar, inclusive, o desconforto. Veja que enterrar os mortos é verdade que é um dever sagrado. Porém, o Evangelho quer dizer que é mais importante priorizar a vida nova oferecida pelo reino de Deus. O discípulo de Jesus, ele deve ser como o lavrador que olha sempre para frente. Olhar para trás o lavrador, ele vai se desviar do caminho. Da mesma forma, é para nós ficarmos com o olhar no passado, a gente não vai conseguir acertar o caminho. Essas exigências se aplicam ainda mais, obviamente, para aqueles que têm uma particular vocação ao serviço do reino, que pode ser o bispo, pode ser o padre, o frei, diáconos, religiosos, religiosas. É bom a gente pensar, assim, se nós, de fato, cultivamos esse espírito da prontidão, do desprendimento, de fato, dessa grande disposição para o seguimento de Jesus, para a vivência da nossa fé cristã. Por fim, eu quero lembrar o que nós celebramos também na quarta-feira, São Francisco de Assis. Para quem vier até aqui no nosso santuário, celebrar nesse dia, que teremos missas, teremos bênçãos dos animais, vai se deparar dentro da igreja lá com uma simbologia montada. Lá está
São Francisco com a cruz de São Damião e o presépio. Dois grandes símbolos da missão e vocação de São Francisco, o que inspirou, o que deu força para São Francisco. A cruz de São Damião, aquela cruz que de fato diz, olha, Francisco, vai lá e restaura a igreja. Mas também a cruz era sempre o lugar onde que São Francisco, diante das dúvidas, dos desafios colocados à sua missão, dos seus questionamentos, ele ia diante da cruz e rezava, pedindo sempre a força e a inspiração. E o presépio, para dizer assim que com o nascimento de Jesus, o Deus menino que veio trazer salvação para todos, ninguém pode ficar excluído da mensagem da salvação. Então, o presépio, quando a gente olha para o presépio, a gente sempre diz assim, que todos os rostos se encontram diante do menino Jesus. São Francisco de Assis, ele foi um daqueles pequenos que receberam de coração aberto e disponível a revelação de Jesus. O Evangelho, ele se tornou a única regra de sua vida, a regra que também ele propôs àqueles que lhe quiseram se juntar como irmãos. Os estigmas que ele recebeu já perto do seu fim da vida são exatamente um sinal dado assim com qual intensidade, com que relação intensa ele viveu com Jesus, procurou se identificar com Jesus e que o levou de fato a se identificar cada vez mais com ele, também fisicamente. Numa época em que as pessoas da igreja procuravam riquezas, grandezas, Francisco, ele quis permanecer pobre e pequeno, humilde diante de Deus, mas também das pessoas. E para ele, realizaram-se plenamente as palavras de Jesus. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quanta alegria, quando a gente lê assim a história de São Francisco, sua biografia, quanta alegria enchia o coração de Francisco, pobre de tudo e rico de tudo também, que no amor do Senhor sentia como suaves os maiores sofrimentos. Carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis plenamente a lei de Cristo. São Francisco, ele compreendeu isso desde o princípio da sua conversão. No fim da vida ele contava, estando eu em pecado, parecia-me coisa excessivamente amarga eu chegar perto dos leprosos. Mas foi o Senhor mesmo que me conduziu por meio deles, e eu exercia misericórdia para com eles. Esse é o jugo, que consiste em carregar as cargas dos outros, mesmo que isso nos pareça muito duro. Então, caros irmãos e irmãs, que São Francisco nos inspire, para que a gente também esteja aberto, disponível, para a gente abraçar o nosso caminho, para eu também estar disponível para carregar o fardo uns dos outros. Que Santo Antônio abençoe a cada um de vocês e que nesse dia 4, São Francisco também abençoe, guarde e proteja a você e sua família. Nós vamos nos encontrar, caros irmãos e irmãs, na quinta-feira, neste mesmo horário, continuando então as mensagens da nossa 26ª semana do Tempo Comum. Paz e bem.